Colocando o tema aqui. Relacionamento amoroso. Olá, Marta, seja bem-vinda. Tô só fixando aqui o comentário. Seja bem-vinda, Marta. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento amoroso, na visão sistêmica, relacionamento de casal. Essa live na verdade, eu quero que seja uma live para atender vocês. Então, eu vou deixar aberta perguntas. José, seja bem-vindo. Essa live é uma live sobre relacionamento de casal. Eu sou Isabel Moura, terapeuta sistêmica familiar, de constelações familiares, especialista em constelação sistêmica familiar. Lúcia, seja bem-vinda, minha querida. Paulo César, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre amor, sobre relacionamento. A live de hoje eu vou deixar aberta perguntas. Hoje é uma mentoria. Leiliane, seja bem-vinda, minha querida. Que bom que você chegou, que você está aqui. A busca da iluminação, que lindo nome! Carol, seja bem-vinda. Que bom que você chegou. Que bom, gente. Gostaria muito que vocês me dissessem qual o problema, se vocês vivem algum desafio hoje no relacionamento como casal, no casamento ou em busca de um relacionamento, porque essa live, geralmente nas lives eu faço aulas, né? Eu trago muitas informações. Hoje eu gostaria de estar a serviço mesmo. Eu até deixei aqui, eu não sei se vocês conhecem a constelação familiar. Eu deixei aqui à disposição alguns bonecos para a gente fazer a dinâmica mesmo, se fosse necessário, sabe? Explicando. Michele, querida, seja bem-vinda. Eu estou explicando como será a dinâmica da live, que eu vou deixar aberto para perguntas. É claro que tem que ser perguntas genéricas, né? A gente não pode dizer especificamente qual é a dinâmica de cada família, porque a gente tem que olhar em cada campo, mas a gente pode trazer a visão sistêmica de cada situação. Então, eu vou começar dizendo o que é um casamento. Miliane, querida, seja bem-vinda, meu amor. O tema da live hoje, relacionamento de casal. Como lidar com a crise no relacionamento nesse período de pandemia? Ok. Essa crise nesse relacionamento, qual é o movimento do casal? Bert Hellinger diz que só existe casamento quando... Eu acho que eu vou baixar um pouquinho. Peraí, gente. Senão vocês não vão enxergar aqui. Isso. Bert Hellinger diz que só existe um casal quando um homem e uma mulher caminham lado a lado e olham na mesma direção. Certa vez teve uma constelação familiar lá na Hellinger's Truths. Um funcionário da Hellinger, que é... Deixa eu só ver quem eu estou com quem eu estou conversando. Leiliane. Hellinger é a pessoa que criou, que revelou as constelações familiares, que é uma terapia vivencial, tá bom? Que é aceita em tribunais de justiça, pelo SUS. Já é ciência, né? Já é bem estável. Ele diz o seguinte, que o casal não é o amor que vincula o homem e a mulher. O que vincula o homem e a mulher é o caminhar junto
e olhar na mesma direção. Acontece que muitas vezes, quando você conheceu o seu marido, quando vocês namoravam, você chegou e ele chegou. Como eu estou conversando e respondendo a sua pergunta, conforme eu for falando, eu preciso que você vá conversando comigo no direct. Então, se for fazendo sentido, você vai mandando joinha. Se você não for entendendo o que eu for falando, você vai digitando aqui que eu estou lendo. Tudo bem? Tudo bem, Leiliane? Aí, gente, quando eu terminar de responder a Leiliane, a próxima pessoa vai ser a próxima atendida. Tudo bem? Não pode ser algo muito específico. Ah, por que meu marido faz tal coisa? Por quê? Porque não é uma constelação, é uma dinâmica. Então, como lidar com a crise na pandemia? Eu vou falar para você o que a constelação familiar diz da crise. Entendeu? Ok, então vamos lá. Quando você e o seu marido se conheceram, você chegou sozinha. E ele sozinho, era um homem e uma mulher. Certo? E vocês se olharam. Ok. Acontece que quando vocês foram morar junto ou vocês se casaram, vocês têm filhos? Responde aí pra mim. Vocês precisaram, quando vocês se casaram, foram morar juntos, vocês precisaram dizer não temos filhos, mas vocês são casados, né? Quando vocês foram morar juntos, vocês levaram para a casa de vocês pelo menos mais esse tanto aqui de pessoas. Ai, meu Deus. Desculpa. Desde que vocês estão morando juntos. E aí veio a pandemia. E como é que tá morar com esse tanto de gente aqui? Uai, Isabel, você ficou doida? Como assim? Eu tô morando com meu marido. Não. Você e seu marido estão caminhando juntos, certo? Só que o seu marido, ele vem de um sistema familiar todinho. Do pai e da mãe dele, que tem o pai e a mãe dele, o pai e da mãe dele e um monte de outras pessoas. Aqui eu trouxe só os mais pertos. Vocês são namorados e moram juntos? Ou vocês estão vivendo uma crise familiar? Vocês namoram há quanto tempo? Eu preciso saber qual é a dinâmica do casal. Porque se vocês são namorados e não têm um vínculo de casamento, sim, estão morando juntos. Se vocês estão morando juntos com vínculo de casamentos, vocês são casados? Sistemicamente, se vocês têm um vínculo de casamento, vocês são casados? Quando você recebe esse homem, você recebe esse monte de gente. Quando você recebe essa mulher, você recebe... Quando ele recebe você, ele recebe esse monte de gente. Namoramos há quase 3 anos e moramos juntos nesse período de pandemia. Leiliane, vocês namoram há quase 3 anos e ainda não se casaram. Isso, pra mim, já é um sintoma sistêmico. Né? Se vocês estão morando juntos, é porque nesse período de pandemia, é porque vocês já têm condições de morar juntos. Isso eu não tenho como dizer se é ou não, vou deixar bem claro, porque não é uma constelação. Eu não tenho como, tudo que eu disser aqui pode ser, são suposições, é uma live, né? Não é um atendimento sistêmico, então é só para vocês saberem quais são as dinâmicas ocultas que acontecem na vida
de muitas pessoas que, então, assim, o que eu falo pra você pode servir pra outras pessoas para terem bugs, entendeu? Para serem bugados. Ai, de repente, nossa, meu Deus, é isso que eu tô vivendo e eu não sabia. Então, essa é a intenção. Por exemplo, este homem e esta mulher poderiam estar juntos, poderiam construir uma família, poderiam estar morando juntos e a pandemia veio e agora eles estão morando juntos e não estão sabendo como lidar com isso. Por quê? O que acontece com este homem que ele não conseguiu sair da esfera da mãe e do pai dele e o que acontecia com esta mulher que antes não conseguia sair da esfera do pai e da mãe para eles construírem em si uma família. Porque uma família na visão sistêmica não se constitui com um casamento, tá? Uma família na visão... Aqui é uma relação de casal. Então, aqui no tema da live eu coloquei relacionamento amoroso. Na verdade, tinha que ter colocado relacionamento de casal. Então, eu errei. É relacionamento de casal. Por quê? O relacionamento de casal é isso aqui. Familiar é isso aqui. Uma família só se constitui depois que se tem filhos. Aqui se constitui um novo sistema familiar. Para este homem sair aqui desta família de origem, ele precisa ter uma má consciência. Todo casamento, ele é uma má consciência. Nossa, Isabel, você está dizendo que é uma coisa má? Não, muito pelo contrário. É uma coisa maravilhosa. Quando você tem uma má consciência, na verdade, não tem nada de ruim. Você tem uma má consciência quando você sai da sua criança, quando você sai da criança, vai para o adulto, você olha para esse pai, para essa mãe, você agradece, você honra e agradece, você sai da esfera da mãe, daquela emoção, você consegue receber dessa mãe as emoções necessárias para você se fortalecer nesse pai, no seu masculino curado, dizer para eles: eu agradeço tudo que eu recebi de vocês. A partir de agora, eu deixo aqui com vocês, eu me esvazio para junto a esta mulher que também precisa deixar aqui neste pai e nesta mãe, com gratidão, agradecendo tudo o que recebeu, se esvaziar para receber, dar um espaço a este homem, para juntos eles começarem uma nova família. Então, o que todo casamento é uma má consciência? Não é que é uma má consciência, mas você não precisou deixar aqui para trás essa família de origem, que é a primeira família. A constelação familiar, ela tem 3 leis. A primeira lei é a lei do pertencimento, que diz que todos precisam pertencer. A primeira necessidade do ser humano é a necessidade do pertencimento. Nós precisamos pertencer. A pior dor que aflige a alma humana é a dor de não pertencer. É quando você chega num ambiente e você se sente: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou bem-vindo. Isso é insuportável. Imagina esse sentimento dentro da própria família. Você não se sentir pertencente. A segunda lei é a lei da ordem. Ela tem 2 esferas. A primeira é dos pais com os filhos. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Os pais vêm antes, os filhos vêm depois. A segunda é a ordem de chegada na vida. Qual é a sua ordem de chegada? Eu sou o primeiro filho, eu sou o segundo filho, eu sou o terceiro filho. Qual é a sua ordem de chegada na sua família com o seu marido? Com o seu namorado? Vocês chegam juntos. Aqui não é igual pai e mãe, né? O homem não é maior que a mulher não é maior que o homem. Vocês chegam juntos. Por isso que numa relação de casal a gente diz, isso tem muita polêmica, que um não pode perdoar o outro, nem em caso de traição.
nem em caso de traição. E é um absurdo aquele que trai ainda ter a pachorra de vir pedir perdão. Porque você veja bem, a pessoa veio, olha o exemplo, a pessoa vem, me agride, me bate e ainda vem me pedir algo em troca. Vem me pedir que eu a perdoe. Eu apanhei e ainda tenho que dar algo. Essa pessoa me bateu e ainda me pede. Ela me bateu, ela ficou ruim. Eu já cresci, já fiquei melhor que ela. Eu ainda vou dar algo pra ela, eu vou ficar maior ainda. Esse casamento acabou. Acabou. Olha o meu tamanho diante desse homem. Agora, gente, o bater aqui não foi no casamento, foi um outro exemplo. Agora imagina que uma amiga minha veio, me bateu e falou assim pra mim: eu te bati. O que eu posso fazer para reparar isso? É melhor ou pior do que ela vir aqui me bater e ter a pachorra de me pedir perdão? Manu, te amo, meu amor, fica aqui. A pessoa vem, me trai e ainda me pede algo em troca, me pede que eu perdoe. Pelo amor de Deus. Então, 2 vezes eu vou ter que aguentar 2 vezes. Não, na constelação familiar não se fala em perdão. Porque quando você pede perdão, você transfere para o outro a responsabilidade de te perdoar. No relacionamento de casal, não é perdão que se pede, é reparação, é compensação, é equilíbrio. A base dos relacionamentos na constelação familiar é equilíbrio. Por isso que o homem e a mulher chegam juntos, andam lado a lado e olham na mesma direção. Não existe perdão aqui. Existe compensação, existe equilíbrio. Tá fazendo sentido isso para vocês? Eu sei que é muito polêmico, eu sei que é muito diferente de tudo que vocês já ouviram, mas eu tô aqui para isso, gente. Eu sempre fui assim mesmo, sabe? Tem tanta coisa igual na internet todo dia, e se vocês estão aqui, por algum motivo vocês estão, é porque é para isso mesmo. Seja bem-vinda, Nilda, Luci, Jaqueline. Sejam bem-vindas, fiquem por aqui. Leiliane, o mais importante, se eu pudesse te dar um conselho, se eu pudesse dizer para você o mais importante dessa crise toda, não é nem a crise em si, é o porquê só agora. É o porquê só agora. Entende? Porque este homem e esta mulher, podendo estar onde estão antes, não saíram da esfera desse pai, não saíram da esfera das famílias de origem antes. Qual é a dinâmica oculta que impedia que o vínculo se rompesse para que se formasse um novo vínculo? Faz total sentido. Que bom, meu amor, que bom. Que bom, muito obrigada, tá bom? Gente, se vocês estão gostando da live, se vocês estão gostando... Hey, Kiai, meu amor, seja bem-vindo! Coloque aí no coraçãozinho e manda aí para mais pessoas, tá bom? Próximo, mais alguém? Alguma pergunta? Alguém quer fazer? Eu expliquei no começo, eu vou explicar de novo. Essa live é um pouco diferente das lives que eu tô acostumada a fazer. Toda live eu abro e dou uma aula, né? Eu trago o conhecimento. Hoje é porque eu acabei de fazer uma aula sobre ansiedade que eu vou postar assim que eu acabar aqui, tá bom?
eu vou fazer um quadro sobre ansiedade e vou postando durante a semana várias aulas. Essa live de hoje eu quero que vocês tragam Precisamos de uma Constelação com você. Já amei. Ô, meu amor, vamos agendar. Eu já atendo constelação online há 3 anos, tá? Não comecei agora por causa da pandemia. E, inclusive, eu sou pioneira do Brasil com constelação familiar online na água. Dou treinamentos de constelação na água para outros treinadores. Inclusive, dia 9 agora eu tô com turma aberta. Vou dar a formação de constelação na água. Se você é um constelador, psicólogo, terapeuta e quer conhecer essa ferramenta, quer aprender, dia 9, sábado, agora a gente está com uma turma de formação, tá bom? E tá maravilhosa. Eu trouxe um monte, inclusive as cartas sistêmicas, que são cartas com frases sistêmicas, eu vou ensinar a usar também. Aliás, vocês querem? Daqui a pouquinho na live a gente tira a carta. Não tem nada a ver com esoterismo, tá bom, gente? São palavras de ordens da constelação familiar. A gente pode tirar aqui na live pra gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí ou vocês querem que eu discorra sobre a visão sistêmica nos relacionamentos? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui para trás. Vamos lá. Acho que é isso. Então, eu vou falar aqui sobre filhos. Nenhuma pergunta. Sim. Parceiro controlador. Como lidar? Precisamos de uma constelação com você. Parceiro controlador. O que seria esse controlador? O parceiro é controlador? O que acontece, a dinâmica que acontece no relacionamento de casal, nas 3 leis da constelação familiar, o que rege o relacionamento de casal é a lei do equilíbrio, é a lei da troca. Só existe relacionamento. Tira uma carta pra mim. Vou tirar, Reiki. Aguenta aí que eu vou tirar. Só existe. Vou tirar uma carta pra todo mundo em relação ao relacionamento, tá? Alguém marca aí, por favor, 15 minutos. Daqui 15 minutos eu vou tirar a carta pra todo mundo. Alguém se responsabiliza? Alguém escreve eu aí, que vai cuidar dos 15 minutos e vai me avisar que é hora de tirar a carta. A lei do equilíbrio aqui no relacionamento é a lei que rege o relacionamento, mas é a troca do dar e o receber. Quando você tem um parceiro controlador, você coloca o nome parceira porque alguém está trocando com ele. Alguém assumiu esse papel. Então, eu vou colocar a intenção aqui nesse campo agora, vou trocar e vou colocar aqui. Nós vamos fazer a constelação dessas 2 pessoas. Nós vamos simular aqui neste momento, agora no campo, essa parceira que vem nesse relacionamento, desse parceiro controlador. E esse parceiro. E eu vou tirar 2 cartas. O que é preciso observar é que é um movimento de troca. Não existe um relacionamento onde não há troca. Um pode se negar. Um pode se negar a entrar no jogo, isso é muito comum, e aí os relacionamentos acabam. Mas se ele é controlador, se ele está nesse lugar de controlar, é porque você está no lugar de ser controlada. E o que é que ele precisa controlar? Geralmente, aqui não é uma constelação, mas geralmente quando o adulto... eu vou responder essa assim que eu acabar essa. Na constelação familiar, o casal passa a ser considerado uma família somente quando tem filhos? Ótima, Miliane. Eu vou entrar assim que eu acabar essa, eu entro nesse contexto e depois a gente tira as cartas. O adulto, dentro da constelação familiar, quando ele quer ter o controle, ele está preso. Michele, nesse caso, na constelação familiar, eu não estou aplicando aqui no relacionamento, mas na constelação familiar, quando o adulto, ele é controlador, ele está preso na infância.
ele está preso num trauma, num fluxo, em algo muito profundo, muito intenso na infância. Mas para saber exatamente o que seria e o que é, né? E se de alguma forma dar um lugar e reconectar isso. E o que é geralmente, né? Esse controle. Eu passei por isso, eu sofri, eu doei e doeu, e eu não vou estar nesse lugar de novo. Então, é uma criança que geralmente está sentada aqui, olhando para esses pais, aqui, e não vou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou passar por isso de novo. Ela se nega, ela resiste. E ela precisa controlar tudo. Eu controlo, eu cuido de você, eu te controlo. Por quê? Porque eu não pude controlar aqui. Eu não pude impedir que eu sofresse aqui. Pode ser, né, que é algo da infância que ele precisa controlar para ele não viver, ok, mas o que é, com quem foi, como foi, quando foi, e como olhar para isso e como incluir isso, precisaríamos olhar no campo de uma forma muito, Moisés, seja bem-vindo, de uma forma muito amorosa, né? Com os olhos da alma, realmente, com a vibração de um campo sistêmico, um campo morfogenético, e aí dentro de uma constelação familiar. Eu faria, nesse caso, uma constelação na água, porque tem que ser algo muito, muito específico. Eu faria, nesse caso, eu faria uma constelação na água, tá bom? Vou tirar as cartas aqui que a gente tirou. Eu sou pequeno, você é grande, né? A pessoa controlada, a mulher controlada neste relacionamento. Ou seja, o casal, que é o equilíbrio entre o casal, que é a regra para que esse relacionamento existe, perdure. Obrigada, Thaís. Perdure. Eu sou pequena, você é grande, o controlador, né? E é a sensação que você deve estar sentindo neste momento, realmente. Nossa! Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Mas ele controla o destino e ele não vai se permitir passar por isso novamente, né? Ele não vai permitir. Então, o que ele faz? O movimento de tentar controlar, o movimento de segurar, né? E aí, o que ele faz? Ele gasta toda a energia ancestral que ele tem, que supostamente ele viveria X anos, estando fora do lugar dele, rompido no fluxo que ele tem da mãe e do pai, onde ele não consegue se reenergizar, tentando ter um controle de algo que ele não terá. É uma situação bem difícil, mas você que escolhe permanecer onde você está. Então, neste caso, por exemplo, se você fosse uma cliente minha, uma paciente da terapia sistêmica, eu ia olhar para você e aí eu ia te perguntar qual é o seu desejo, né? Para onde você quer olhar, e eu ia trabalhar com você aquilo que você gostaria que fosse feito. Fez sentido para você? Por favor, escreve aqui que se tiver feito, eu vou recolher e vou para o próximo. Eu acho que é a Miliane, eu vou dar uma olhada aí. Gratidão. Alguém ficou cuidando do horário para a gente tirar as cartas? Vou olhar aqui. Tô olhando aqui, tá, gente? O rei que tá cuidando do horário, tá. Na constelação familiar, o casal passa a ser, tá. Na constelação familiar, o casal passa a ser considerado uma família somente quando tem filhos? Sim. Na constelação familiar, até que o casal... Eu não quero repetir os bonequinhos, porque eu acho que tem que trocar energia. Peraí, gente. A gente tem muita gente por aqui. E a gente tem muita gente bonita. Vou pegar alguém igual a Miliane. Miliane, gente, já fez constelação familiar comigo. É uma mulher incrível, maravilhosa. Tá solteira, Miliane?
Já vou te casar aqui. Aqui. Ok. Então, aqui, Miliane. Na constelação familiar, até que a mulher e o homem, então, dois namorados, eles se encontraram, tiveram um relacionamento e aí criou-se um vínculo, né? Foram morar juntos. É tão grave isso que a necessidade de controle me levou ao quase pânico. A constelação me ajudou a curar isso juntamente com a terapia. E é isso mesmo, Reiki. E é verdade, gente. A necessidade de controle, ela impede que você saia, porque assim, o que acontece? Quando tem um trauma e ele fica e você fica preso nesse trauma na sua infância, você só consegue resgatar ele no seu estado adulto. Só que para você estar nesse estado adulto, você precisa olhar para a sua infância. Só que às vezes a dor é tão grande, a negação é tão grande, que por isso que você quer ter o controle, para você não passar por aquilo de novo, que você se recusa. E enquanto você se recusa, mais controle você quer ter, porque é o seguinte, é só a criança que pode liberar o adulto. É assim, o adulto é que vai lá e pega na mão da sua criança que tá dentro de você. A criança não pode se curar sozinha, mas só a criança pode ser curada. Vocês estão entendendo? Deixa eu explicar de novo. Essa criança sofreu um trauma muito grave na infância. Muito grave. E ali ela ficou presa. Foi um passado que atua no presente. O adulto, para não sofrer de novo, criou uma necessidade de controle muito grande, patológica, uma necessidade de controle patológica. Para esse adulto se curar, ele precisa curar esta criança. É eu, no meu estado adulto, que vou lá na minha criança e curo ela. Eu não curo o adulto. Só que para isso eu preciso olhar para ela. E para olhar para ela, eu preciso olhar para o que aconteceu. Então eu preciso acolher esta criança com tudo o que ela traz. Ai, voltou? Então eu preciso acolher ela com tudo o que ela traz. Então é difícil mesmo. Vamos lá, Miliane. Este homem e esta mulher, até eles terem um filho, eles têm um relacionamento de casal. Eles só se tornam uma família a partir do momento em que eles, juntos, têm um filho. Eles criam um novo vínculo, que é o vínculo familiar. Tudo bem? Respondi, Miliane. Você conseguiu compreender? Gratidão por essa live maravilhosa. Gente, vocês estão comigo aqui? Miliane, nossa. Sim, então tá. Mais alguma pergunta? Dez anos de casada. E por que ainda não tiveram filhos? Eu tô com um vídeo pronto para subir pro IGTV sobre dificuldade de engravidar. Mas nesse vídeo de dificuldade de engravidar, eu fale sobre rejeição.
Tá, mas o que da rejeição? É a pessoa que se sente rejeitada, a pessoa que rejeita a si mesma, a pessoa que rejeita outras pessoas. Doutor Magno, seja muito bem-vindo. Rejeição da criança que leva isso para a vida adulta. Criança que foi rejeitada e leva isso para a vida tudo. Tô acompanhando lavando louça. Moisés, quero dividir algo com você. Eu, quando comecei o meu processo de transformação, eu pesava 125 quilos, em uma depressão profunda, eu não trabalhava há anos, eu era doméstica e eu fazia todos os serviços da casa estudando no Instagram, no YouTube, num aparelhinho de celular que não era um iPhone, lavando louça, lavando banheiro, passando, e eu faço isso até hoje, todos os serviços domésticos, e eu faço todos os serviços. Então, gente, não tem desculpa, é isso mesmo. Vamos lavar louça, vamos ouvir, que a gente não perca a oportunidade de dar conhecimento e não informação para nossa mente e para o nosso coração, sabe? Que a gente possa trazer não modelos e expectativas que a gente não precisa, mas coisas que vão expandir projeções de felicidade dentro da gente. É isso. Deixa eu ver o que o Reiki perguntou. Rejeição da criança que leva isso para a vida adulta. A criança, ela pode sofrer vários estímulos de rejeição. O que são esses estímulos de rejeição? Eu vou trazer o meu exemplo. Eu cresci sendo rejeitada. Eu fui rejeitada desde a barriga da minha mãe. Por quê? Porque assim, vivi a vida inteira, inclusive passei fome, né? Então, uma das coisas da minha obesidade era porque eu tinha passado muita fome. Passei fome na minha infância, depois eu passei fome, né? Enfim, e aí eu comia muito para compensar isso. Eu passei fome na gestação da minha mãe. E eu tinha sempre muita carência, eu buscava em outras pessoas aquela carência, porque eu me sentia muito rejeitada. A minha irmã mais velha, criança que foi rejeitada ou pela mãe ou pelo pai no relacionamento amoroso, também tem medo de se sentir rejeitada pelo namorado ou namorada. Eu vou trazer um caso muito dolorido. Antes de falar, eu vou contar o caso. Essa pessoa passou a vida inteira, ela é filha de 4, ela é a segunda de 4 filhos. E a vida inteira ela foi aquele filho que sempre ajudou os pais, mas que nunca era reconhecido. Então o mais velho não fazia nada, foi embora de casa, foi estudar e mesmo assim era o mais velho, era o melhor. A outra saiu de casa também, nunca ligava, mas quando aparecia era o bambambam, o caçula, ninguém esperava nada do caçula, e era o melhor. E essa filha sempre ali do lado da mãe, sempre ali do lado do pai, mas era burra, era a filha que não dava conta de nada, era a filha que não era reconhecida, era a filha que isso, era a filha que aquilo, e ela sempre crescendo, se sentindo dessa forma, né? Sempre crescendo com esse estigma de ser rejeitada, sempre sempre buscando nas outras pessoas. Então ela sempre se esforçava. Se ela estava na escola, ela queria ser a melhor aluna e nunca conseguia. Por mais que ela se esforçasse, ela nunca conseguia alcançar as expectativas. Então, se ela tinha um namorado ou uma namorada, ela sempre acabava sendo rejeitada. Por quê? É assim. Essa criança tem esse pai e essa mãe. Nasceu desse pai e dessa mãe. Só que esta criança se sente rejeitada por esta mãe, por este pai, né? Ela entende que esse pai e essa mãe, ela tem essa percepção de que essa mãe e esse pai não deram o amor suficiente para ela. Não deram o amor que deveriam ter dado da forma
que deveriam ter dado. Deveriam ter dado mais carinho, deveriam ter beijado, deveriam ter conversado mais ao invés de bater, deveriam ter dado mais atenção. Aí esta criança cresce um pouco e conhece alguém. E quando essa criança cresce um pouco e conhece alguém, começa a se relacionar com esse alguém, essa criança vê nesse alguém a chance de finalmente receber deste alguém tudo que deixou de receber aqui. Só que esse alguém que essa pessoa conheceu desses dois tudo que tinha para receber. Tudo. E ela não está disposta a receber desse aqui o que esses aqui já deram. Só que esse aqui que foi rejeitado, achando que se der muito, quanto mais ele der, Pastor Saulo, seja muito bem-vindo, boa noite, Ingrid, bem-vinda, permaneçam por aqui. Ele achando que se quanto mais ele der, mais ele vai receber, e agora é a grande chance que ele tem. Porque como o pai e a mãe não deram nada daquilo que deveriam ter dado, agora tudo será diferente. E ele vai fazer o seu melhor, sem se economizar. Aí ele começa a dar cada vez mais. Só que você lembra que essa pessoa aqui já recebeu? Ela já recebeu tudo que ela tinha para receber? Então. E você deu tanto. Mas você deu tanto. Lembra que eu falei aqui no começo que o relacionamento do homem e da mulher, o relacionamento de casal, ele tem que ser assim, andando um ao lado do outro, seguindo na mesma direção e olhando na mesma direção? Aquele que dá demais, aquele que dá mais, aquele que recebe geralmente vai embora. Não é que ela te rejeita. Não é que ela te rejeita, Viviane, seja muito bem-vinda. Não é que ela te rejeita, é pesado demais para ela. Sabe por quê? Porque ela não esvaziou. Olha esse movimento que eu vou fazer agora. Presta atenção, todo mundo que tá aqui na live, que isso aqui é para todo mundo. O movimento, quem aprender isso aqui não tem perigo de errar isso em nenhum relacionamento pro resto da vida. O segredo de todo relacionamento é a lei do equilíbrio, é a lei da troca. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Eu te dou, eu pego de volta. Eu dou, eu pego de volta. Quando eu tiro de mim e te entrego, eu me esvaziei. Eu vou lá e busco. Se eu fiz o café da manhã pro meu marido, o meu marido tira a mesa pra mim, o meu marido prepara o almoço pra mim. Se eu fiz amor com meu marido, gostoso, meu marido vai fazer uma massagem, a gente teve uma troca. É a lei do dar e receber, dar e receber, dar e receber. Eu me esvazio para receber aquilo que você tem para me dar. Quando você dá para a pessoa sem ela se esvaziar, ela transborda. Só um pouquinho, já vou tirar as cartas. Ela transborda. Você fala, meu Domingo, seja muito bem-vindo. Como assim, Bel? Eu dei, eu fiz uma coisa boa e a pessoa transbordou, ficou de saco cheio de mim? Sim! E ela ainda toma raiva de você. Ela toma raiva de você porque inconscientemente você não deu para ela a chance dela devolver. Ela não teve a chance de devolver para você. Você deu e não deu tempo dela devolver para você. E aí ela faz o quê? Ela te larga e você se sente rejeitado. Ela não te rejeitou, mas o padrão se repetiu. O padrão se repetiu porque isso padrão de repetição sistêmico. E isso vai continuar se repetindo até que você volte para sua origem e para sua fonte. Por quê? Presta muita atenção no que eu vou falar agora, e isso também é para todo mundo, porque isso é lei. E com lei não se discute, isso é lei sistêmica. Lei se cumpre. Reconhecimento só se encontra na fonte.
qual é a sua fonte, suas origens, pai e mãe, e não importa se estão vivos ou não, eu posso te levá-los até lá. Você pode se levar até lá. A constelação familiar é isso. É estar conectado à sua fonte, à sua origem. Reconhecimento só se encontra na sua fonte, em mais lugar nenhum. Nenhum. E isso, gente, são as dinâmicas ocultas que acontecem no nosso dia a dia. Dentro do relacionamento de casal pode acontecer 1 milhão de dinâmicas. 1 milhão de dinâmicas. É só o que eu tô conseguindo responder aqui. Deixa eu ver o que mais surgiu aí. Reiki, fez sentido pra você? Deu pra compreender? É claro que eu não posso dizer exatamente qual é o padrão, o que foi que aconteceu, porque eu não tô no seu campo, né? O que eu trouxe pra você são o que pode estar acontecendo, algumas dinâmicas que acontecem. Eu vou olhar aqui se tem alguma coisa, tá? Vamos lá. Miliane, ok, já foi. Rejeição de criança que leva, já foi. Criança que foi rejeitada pela mãe ou pelo pai no relacionamento amoroso também. Tá, esse foi o que eu acabei de responder. Rei, que responde, disse tá ok. Bel, minha infância foi muito sofrida. Hoje tenho 40 anos e nunca consegui ser feliz. Cida, eu preciso fazer uma live sobre a infância. Eu vou marcar e a gente aborda esse assunto. O que eu posso te dizer é que nesse caso uma constelação de origem resolve. Assim, resolve, né? Eu acho que ajuda bastante. Bastante. Me manda um direct. Cida, manda um direct pra mim pra gente marcar uma constelação pra você. Faça a sua constelação, tá bom? Eu tô atendendo online. Eu já atendo online há 3 anos já. Não comecei agora por causa da pandemia, não, tá? Gente, vocês têm que fazer os movimentos de vocês. Aí as pessoas escrevem pra mim um direct assim, um texto enorme. Aí vamos marcar uma terapia. Eu não posso, eu não tenho dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. O investimento não é um tratamento, é uma sessão de 1h30. É a pizza do seu final de semana. É o que você gasta com o iFood que você pede. E é um investimento que vai te livrar de uma dor de uma vida inteira. Qual é o preço disso? É porque tem uma diferença de preço para valor. Quando eu entrei na constelação familiar, que mudou a minha vida, vocês não têm noção do que eu fiz. Eu preciso fazer um vídeo contando. Lavar a louça ajuda na terapia? Já deu os 15 minutos, vamos lá. Alguém quer? Que bom que ajudou. Tudo ok, compreendi, muito bom mesmo, gratidão. A carta que eu gostaria pra mim é sobre relacionamento amoroso. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou tirar as cartas e aí eu vou encerrar a live. Última chance. Tananana, que rufam os tambores. Cida, por quê? Porque eu não posso... eu não tenho como... o que eu posso falar da infância é aquilo, é da criança que tá presa na infância. É a mesma explicação. Eu preciso levar você adulta lá na sua infância para você resgatar a sua criança interior. Eu preciso trazer você de volta. Eu preciso trazer você para sua força, entende? E eu não posso fazer, não tem como eu fazer isso sem fazer sua constelação. Eu só consigo fazer isso através da constelação. Eu não consigo fazer isso na live. Se tivesse como fazer, eu faria agora aqui. Mas não tem mesmo. Senão eu faria. Gente, eu faria qualquer coisa por vocês. É isso. Miliane, meu amor. Eu já abri a agenda para maio, tá? Eu nem avisei, né? Eu falei um monte de gente que eu ia avisar no Stories e eu esqueci de avisar, porque eu tava com a agenda fechada por causa das terapias. E aí eu finalizei algumas terapias, abriram vaga agora para maio e vocês estão sabendo em primeira mão, tem vaga. Ciúmes no relacionamento. Leiliane, espero que não seja você a ciumenta. Esse assunto é polêmico. Ciúmes no relacionamento.
quer dizer que aquele que tem ciúmes já não está vinculado ao parceiro. Aquele que tem ciúmes já não tá mais nesse relacionamento. Quando você tem ciúmes do outro, por exemplo, eu nunca tive ciúmes do meu marido e de repente eu começo, né? Porque você vai sair? Você vai sair pra onde? Ah, não. Você vai começar com isso, você vai começar com aquilo, você vai. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Vanicase, seja bem-vinda. Fiquem por aqui, tá muito bom. É um papo aqui entre amigos hoje, viu? Tá bem bacana. Aquele que tem ciúmes, ele já desistiu do relacionamento, ele está entregando o parceiro, ele já não quer mais, mas ele não consegue sair. E aí ele fica com ciúmes. Essa é a visão sistêmica dos ciúmes. É como se fosse o seu inconsciente, isso não é consciente, você não tem consciência disso. Você só começa a criar possibilidades, tanto que às vezes o casamento tá super bem e aí a pessoa trai, aquilo não significou nada e o casamento continua. Às vezes o casamento já tá um caos, aí a pessoa trai e aí acaba o casamento e fala que foi por causa daquela traição. Mas na verdade a traição acabou porque o casamento já estava um caos e os ciúmes geralmente vêm antes do casamento, antes da traição. Geralmente a pessoa só descobre a traição quando ela já não está mais vinculada ao parceiro. E quando alguém diz que não tem ciúmes numa relação, tudo bem. Tudo bem. O normal é não ter ciúmes. O amor não está vinculado aos ciúmes. Aliás, nem os ciúmes é porque, na verdade, o casamento não está vinculado ao amor, né? O andar juntos e o olhar na mesma direção é que vincula o casal. E o sexo e o amor, são essas coisas que vinculam o casal. Aí a família acrescenta os filhos. Mas o ciúme, ele é um eu não estou com você mais. Quando eu tenho ciúmes de você, inconsciente, eu já desisti de você. É ao contrário. Não ter ciúmes é que é o normal. Mais alguma pergunta ou vamos para as cartas? Gente, aqui é o seguinte, vocês vão pensar em alguma questão em relação ao seu relacionamento amoroso específico. Mas é um pensar assim, ó, vocês vão fazer uma pergunta específica. Jussiene, você chegou na hora certa. Você não pegou a live, mas pegou a parte boa da live. Você vai poder participar da melhor parte da live. Mentira, a melhor parte foi o conteúdo mesmo, que tá bem bom. Tá bem bom. Peraí, gente. Gente, manda essa live pra uma galera aí que vocês sabem que estão precisada aí nessa hora, porque galerinha aí tá meio surtada. Tá dando divórcio. Eu tô segurando meus pacientes aí, ó. Entendeu, Leiliane? Helena, Margarida, cartas. Você gostou? Eu tô sem bateria, por isso que eu preciso tirar as cartas logo. Vamos lá. Pensem numa questão aí específica, tem que ser tipo assim, uma pergunta mesmo. E aí eu vou tirar uma carta sistêmica. É uma só para todo mundo. Em relação, eu vou abrir o campo sistêmico. Então a gente tá todo mundo conectado no mesmo campo. Vou conectar todo mundo na mesma egrégora, no mesmo campo morfogenético. Então a carta que servir para mim vai ser a carta que servir para vocês. E eu vou pensar numa questão também, tá bom?
Será que eu conto pra vocês no que eu vou pensar? Hoje eu comecei a trabalhar uma energia com meu marido, que é a nossa energia da Kundalini. Então eu vou tirar uma carta em relação a isso. Eu quero saber como olhar para isso a partir de hoje. Então no 3 eu vou tirar a carta. Todo mundo pensou? Ok? 1, 2, 3 e já! Uau! Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Todo mundo pegou aí? Bert Hellinger, que foi a pessoa que revelou a constelação familiar, que trouxe pra gente as constelações familiares. Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Gente, não importa quantas vezes você, seu marido, seu namorado, vocês caíram. Estou numa conquista com a pessoa, estou me sentindo travado para o próximo passo, para a conquista. Qual a resposta para esta questão? Não importa o que aconteceu até este momento, você tem o direito de recomeçar. Para isso, você precisa esvaziar-se. Você precisa. Não carrega, tá conectado aqui no carregador, não carrega. Você tem o direito de recomeçar. Reiki, constelar isso, cara. Tem que constelar isso. Entende? Gente, não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. De volta ao começo, me lembrou a música do Roupa Nova, fala disso, da criança. Isso mesmo. Moça, eu acabei de desligar o computador, senão eu colocava a música aqui pra encerrar. O meu celular tá no carregador, tá na tomada e não tá carregando. E aí fica toda hora travando, dizendo que vai desligar. Por isso que eu tô contando o tempo aqui. Eu quero pedir pra vocês, de todo o meu coração, agradecer por me ouvirem, por estarem aqui comigo, dizer que eu faço isso com todo o meu amor, sabe? Com toda a minha entrega, com toda a minha verdade, com todo o meu coração, que meus filhos estão chorando ali do lado, me esperando. E eu faço o meu melhor, sabe? Sem me economizar mesmo por vocês. Eu espero que tenha feito sentido, que vocês tenham se sentido em casa aqui comigo. Isso aqui é chá de hortelã. E enviem essa live para quem fizer sentido para vocês. Me ajude a divulgar. Esse é um movimento de troca comigo que faz muito sentido. Assistam os meus vídeos se gostarem. A live vai cair, foi 1 hora. Uau! Amo vocês muito! Mande perguntas para mim no direct. E deixe os comentários de vocês se vocês tiverem gostado. Tchau, gente! Amo vocês! Muito, muito! Ai, que delícia! Como é bom tudo isso! E quem disse que internet não é humano? E quem disse que a gente não vê, que não tem olho no olho? Ai, como é bom! Como é bom! Sabe o que eu tô me sentindo? Abraçada, amada. Eu vejo vocês e eu me permito ser vista por você, tá bom? Beijo!